Olá, muito boa tarde. A Irmandade de São Bento da Porta Aberta, em Braga, quer que o Parque Nacional da Peneda Gerês tenha um protetor celeste. Um projeto que ganha relevo nestes dias quando se festeja em Rio Caldo o patrono da Europa e que vamos apresentar neste programa, onde contamos com a presença do Dr. Carlos Aguiar Gomes, mesário da Irmandade de São Bento da Porta Aberta. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Já lá vamos a esse projeto de que a Irmandade de São Bento da Porta Aberta está a ser a promotora, do projeto está a ser a promotora de um protetor para o Parque Nacional da Peneda Gerês. Antes falemos da festa de São Bento, que em cada ano acredito que congrega muitas pessoas no Santuário de São Bento da Porta Aberta. Que relevância tem para as populações do Minho e para todo o país? Como sabe, São Bento nasce em 480, no século V. É um homem que deixou uma herança absolutamente notável, que além da sua regra, é a vivência da regra nas unidades que são os mosteiros. Rapidamente a seguir, ainda em sua vida, estas unidades, estes mosteiros, as comunidades religiosas expandem-se por toda a Europa e acabam por dar uma fisionomia única e indelével à identidade da Europa. E é isso que leva a que ele seja proclamado patrono da Europa. Ele é proclamado pai da Europa por Pio XII e patrono da Europa por Paulo VI, e João Paulo II referia-se a ele como um dos pulmões porque respira a Europa. De facto, São Bento, sobretudo pela sua herança, ele é, de facto, o grande construtor da Europa. O Renascimento não teria sido possível se não fossem os mosteiros, onde, no Scriptória, a cultura clássica passava para a modernidade. Portanto, ele é o pai, efetivamente, da Europa, é o grande informador e informador desta realidade que é a Europa. E já veremos também a importância que essa referência pode ter-nos, enfim, na atualidade, onde a unidade europeia parece estar em causa. Antes, que religiosidade acontece em torno de São Bento da Porta Aberta? Se me permite, nós demos aqui um salto, e era bom que não dessemos o salto. É que a chegada da regra de São Bento à Península Ibérica e ao que é hoje Portugal, com dados que temos alguma fiabilidade, datam do século IX, com a Condessa Momadona, a fundadora de Guimarães. Mas os primeiros mosteiros nascem mais tarde e situam-se sobretudo no Entre Douro e Minho. A grande quantidade de mosteiros vão se situar a norte do Douro e a sul do Minho. Portanto, é ali o grande nicho da implantação dos beneditinos. Cister, que também são beneditinos, vem mais a sul, e as ordens de cavalaria, Avis e de Cristo, ainda mais a sul. Portanto, Portugal nasce com a regra de São Bento vivida nos mosteiros e com o que a cultura que daí irradiava vinha para todo o território. É preciso chegar a Carlos Magno para perceber, e ele percebeu, que a regra de São Bento aplicada e vivida era fator de unidade. Na realidade, e agora passando um pouco à sua questão, passando um pouco a esta questão da unidade da Europa, a unidade da Europa foi possível quando ela tinha em todo o seu território mosteiros que viviam todos a mesma regra. E isso nós devemos-lo essencialmente a um santo chamado São Bento Damiano, que teve o apoio político de Carlos Magno. E hoje, mais do que nunca, a presença dos monges de filiação beneditina na Europa poderão ser os grandes elementos de restabelecimento da unidade perdida da Europa. Acredita que o projeto europeu tem de ir à fonte beneditina para encontrar essa unidade? Sem dúvida. Quer dizer, os pais fundadores da Europa, um deles, creio que foi Robert Schuman, antes de assinar com os seus parceiros aquilo que era o embrião da Europa, ele fez um retiro no mosteiro beneditino. Portanto, há aqui uma marca profundamente beneditina na origem da Europa que depois foi desvirtuado. Como conciliar esse ideal, enfim, o atingir essa meta, diante de um pluralismo que é não só político, mas religioso, a todos os níveis, que marca também a Europa?
Mas a própria regra de São Bento não é vivida de forma unitária. Contrariamente ao que nós pensamos, há várias interpretações plurais da regra de São Bento. Logo no início aparecem os valambrosanos, de que vamos falar pelos vistos mais adiante, os celestinos, os camáldulos, isto é, os cistercienses, que seria gravíssimo eu esquecer, há um pluralismo. Portanto, o pluralismo não é incompatível com a vivência da regra de São Bento. Como sabe, São Bento, em parte nenhuma da regra, diz que os seus monges têm um lema de vida, ora de labora, e há quem acrescente um terceiro legere, portanto, reza, trabalha e lê. Ele não diz isso em parte nenhuma, mas toda a regra de São Bento está fortemente imbuída deste princípio que se mantém perfeitamente atual. O rezar, o trabalhar e a leitura. Perguntava-lhe, em todo caso, que sustentabilidade poderá ter um projeto desse género, enfim, afirmando a matriz cristã como aquela a partir do qual se pode constituir o futuro da unidade europeia, quando essa matriz é esquecida até nas origens da Europa. Mas esse é um desafio que nós estamos a viver, que a própria Europa está a renegar as suas origens. João Paulo II, na Eclésia na Europa, diz que os europeus parecem herdeiros que dilapidaram o seu património. Isto é textual, não é? Vivemos uma época de amnésia total. E o Papa Francisco, ainda recentemente, na Amoris Laetitia, diz isso mesmo. Há uma crise de memória. E sem memória, nós não podemos educar. E se a Europa perder a sua memória, e a memória da Europa passa também pelo cristianismo, ela desenquadra-se, ela perde o norte, ela desorienta-se. Portanto, é necessário que a Europa regresse e reconheça as suas origens no pluralismo legítimo que deve existir numa sociedade democrática como a nossa, mas que não se envergonhe de que a sua origem é também cristã e que no cristianismo as ordens monásticas, sobretudo as inspiradas por São Bento, tiveram e terão de continuar a ter um papel fundamental. Nesse ideal de unidade europeia a partir da matriz beneditina, como é que lê a emergência de forças extremistas de esquerda ou de direita e de referendos que votam pela desintegração da Europa? Isso é boa pergunta que me tem feito pensar muito. É que a natureza repugna o vazio. E a Europa tem construído vazios de memória, vazios de valores. E quando uma sociedade está preenchida pelo vazio, alguma coisa a vai preencher. E o que a vai preencher é aquilo que lhe falta, que é o ideal. E os ideais que são apresentados aos jovens são os ideais das margens, das periferias, dos extremos, porque ela se esvaziou daquilo que é a sua essência. Portanto, quanto mais a Europa se esquecer do seu passado e dos valores que a construíram e que a identificaram, mais ela se torna apetecível e campo de entrada de extremismos. Falemos agora do que se vive em Rio Caldo, em torno do Santuário de São Bento da Porta Aberta, neste dia 11 de julho. Que manifestação de religiosidade acontece? Sabe, em São Bento da Porta Aberta passa-se um fenómeno curioso. Diz-se que é o segundo santuário mais visitado de Portugal, a seguir a Fátima. É um santuário onde se aplica rigorosamente há séculos, portanto o santuário tem 400 anos, é um santuário onde se aplica rigorosamente o rezar com o corpo todo. O povo, e são centenas de milhares de pessoas que todos os anos rumam ao longo do ano, todo o ano, a São Bento da Porta Aberta, rezam com os seus pés e rezam com a sua alma. Portanto, há muitas caminhadas a pé, muitos peregrinos que vão a pé, e que, quando lá chegam, o seu grande encontro é o encontro, muitas vezes em silêncio, com a imagem que representa o Pai Padroeiro da Europa, São Bento. São Bento. Em São Bento da Porta Aberta nós temos 3 grandes momentos de concentração. É o dia do trânsito, o dia da morte de São Bento, dia 21 de março, que já passou. Depois é o dia 11 de julho, hoje é considerado o pai do dia da Europa, de padroeiro da Europa, o que não foi sempre assim, portanto correspondia à trasladação das relíquias de Santa Escolástica e São Bento para Monte Cassino. E depois, em agosto, a grande romaria, que não é propriamente uma romaria inscrita no calendário litúrgico ligado a São Bento, mas que a tradição
com séculos, faz viver de uma forma muito intensa. 10 a 15 de agosto. 10 a 15 de agosto, isso mesmo. Portanto, dia 11, começa dia 10, dia 11, as cerimónias são... Nós estamos no pleno coração do Minho, portanto, não podemos dissociar a religião da alegria, da convivialidade, da solidariedade. Portanto, além dos aspectos estritamente religiosos, as missas, uma delas com grande solenidade, depois uma pequena procissão com a imagem de São Bento, mas há o outro lado, porque não há ideal sem pedestal. Portanto, o ideal de veneração a São Bento passa também pela alegria, pela boa disposição, pelas concertinas, pelos grupos folclóricos, pelas bandas de música, pelo fogo de artifício, tudo, pelos merendeiros que as pessoas levam e partilham no parque ou nos sítios que têm disponíveis. É uma festa da alegria de quem tem fé e que sabe que ter fé não é rezar só com a mente, mas é rezar com o corpo todo, na alegria e na boa disposição. E nesses itinerários, nessas peregrinações que antecedem a festa em São Bento, são caminhadas que acontecem ao longo de todo o ano e que marcas têm essas caminhadas dos peregrinos que rumam a São Bento? Olha, é extremamente curioso. Como disse, e bem, não há uma data precisa ou uns dias precisos para a peregrinação a pé. Pode ser de autocarro, de bicicleta, de todos os meios de transporte. É para cumprir promessas? Sim, é para cumprir, é para pedir a intervenção de São Bento. As marcas que têm, olha, a oração, são caminhadas normalmente orantes, orantes com os pés e orantes com a boca e com o espírito e com o coração. São caminhadas em silêncio, muitas vezes, e a promessa pode ser pôr um cravo na boca, uma flor na boca, durante toda a caminhada para não falar, porque se o cravo cair, a promessa não ficará cumprida. Outro sinal importante é que se faz normalmente em grupo, não é uma caminhada de oração isolada, mas é grupal, em família, por grupo de amigos, e a chegada à imagem de São Bento a qualquer hora do dia, por isso o santuário em julho, agosto, está aberto 24 horas por dia, porque as pessoas, os peregrinos, os devotos de São Bento, gostam de entrar em diálogo com a imagem de São Bento, de parar, conversar com ele, desabafar, agradecer, pedir por alguma causa que os preocupa e que os atormenta. Antes de chegar ao santuário do São Bento da Porta Aberta, essas caminhadas acontecem nesse outro santuário da natureza, pelo menos a chegada através do Parque Nacional da Peneda Gerês. E aí é também características específicas do caminhar, do peregrinar pela natureza? A Basílica, propriamente dita, de São Bento da Porta Aberta, já fica dentro do território do Parque Nacional da Peneda Gerês. O hotel que fica em frente, não. Há uma rua a separar e a Basílica fica. A Basílica tem uma implantação absolutamente grandiosa, porque se abre na parte de trás para o Parque Natural. Há como que um abraço da Basílica, e portanto de São Bento, ao parque Natural. Penso que isto é um dado importante. E sabe que havia, até à década de 50, um costume que eu acho precioso e que deveria ser recuperado, é que em Santiago de Compostela os peregrinos trazem a concha à vieira. Em São Bento da Porta Aberta, os peregrinos traziam um ramo de medronheiro, que é uma planta que há em todo o território, no Algarve, no Minho, e como prova de que estiveram lá. E que guardavam religiosamente o raminho, a folha do medronheiro, para todo o ano, como prova de que estiveram lá, e também mostrar aos seus amigos que efetivamente estiveram em São Bento da Porta Aberta. E esta é uma planta que abunda no Parque Nacional da Peneda Gerês. E é uma das plantas, das muitas plantas, que a Irmandade de São Bento da Porta Aberta está também interessada em proteger, não só proteger pelo trabalho, enfim, que acredito que muitos voluntários façam, mas também pedindo ao Papa Francisco que proclame São João Gualberto patrono do Parque Nacional da Peneda Gerês. Isso. Que projeto é este? Como surgiu esta ideia?
Como sabem, 2014 e 2015 foram 2 anos fortes dedicados ao santuário. 2014, a proclamação de São Bento Padroeiro da Europa por Paulo VI, e depois, em 2015, a celebração dos 400 anos do santuário. Isso obrigou-nos a estudar muito, não só a personalidade, a figura e a regra de São Bento, mas também dos seus filhos espirituais. São Bento legou-nos uma herança de filhos espirituais absolutamente fora de série. Médicos como Santa Hildegarda de Bingen, por exemplo, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, botânicos, etc. E sobressai um homem, na viragem do século X para o século XI, João Gualberto, que deve ter nascido, nós não sabemos bem, em 999, o ano 1000, por ali, que foi um homem que se distinguiu por ser o homem do perdão. Ele, numa Sexta-feira Santa, queria vingar a morte de um dos seus irmãos que tinha sido assassinado. E queria assassinar o assassino do seu irmão. E quando entrou na igreja, ele sentiu que Cristo se debruçou sobre ele. E naquele momento ele arrependeu-se e perdoou e caiu nos braços do assassino do irmão. Portanto, São João Gualberto é o homem do perdão. E vai buscar, ele tem outro aspecto muito curioso. Ele luta contra a corrente dominante que era simoníaca, vender os cargos episcopais ou abaciais, etc. Ele luta com tenacidade contra esse pecado gravíssimo que era e é a simonia. Mas ele vai fugir. Não é uma fuga mundi. Isto é, ele não foge do mundo para não estar no mundo, mas ele foge do mundo para continuar no mundo e escolhe, com um grupo de companheiros, um vale a 1000 metros de altitude, onde a vegetação era muito abundante. Tem que desflorestar, até porque a primeira construção que fazem é o oratório. Mas sentem-se na responsabilidade de reflorestar o que desflorestaram. E o mosteiro que aí surge, no Vale da Sombra, Valumbrosa, daí o nome de Valumbrosanos, que ele funda, que é um ramo beneditino, se tornam absolutamente notáveis na área da botânica. E vemos sair de Valumbrosa inúmeros botânicos que deram aulas nas universidades da Europa, em Paris, Milão, Londres, etc. Portanto, e daí o chegar à proteção dos agentes florestais. Ora bem, Pio XII, em 1951, proclama São João Gualberto padroeiro dos agentes florestais de Itália, depois, mais recentemente, ainda Pio XII, dos agentes florestais e das florestas do Estado de São Paulo. Então, se nós temos um protetor celeste e, sobretudo, de um bem nacional, é o único parque nacional que temos em Portugal, que é notável na geologia, na botânica, na fauna, na paisagem grandiosa, porque não arranjar um protetor celeste. E quem melhor do que São João Gualberto para ser o protetor? Está a correr uma petição nesse sentido. Está a correr a petição nesse sentido. Foi lançado o desafio ao Sr. Arcebispo, primaz. O Sr. D. Jorge Ortiga abraçou a ideia e agora está no terreno. Estamos a recolher assinaturas, já temos umas largas centenas. Depois serão entregues ao nosso Arcebispo, evidentemente, para ele fazer chegar ao Santo Padre, que decidirá como achar que for mais oportuno. O objetivo é que o Papa Francisco proclame São João Gualberto patrono e protetor do Parque Nacional da Peneda Gerês. Até porque está na linha da Laudato Si. Portanto, eu penso que está perfeitamente em sintonia este nosso pedido com a mensagem que o Papa Francisco nos lança todos os dias na Laudato Si. Essa encíclica sobre o ambiente e o cuidado da casa comum. E perguntava-lhe que relevância tem integrar esta dimensão espiritual, chamemos assim, na proteção da natureza, na proteção, nomeadamente, do Parque Nacional da Peneda Gerês. É a casa comum. Assim, de uma forma faz parte também essa dimensão. Não, nós vivemos um tempo extremamente difícil e hoje é frequente falar da biodiversidade e já se fala, e bem, na geodiversidade. Isto é, há bens que pertencem à natureza, quer seres vivos, quer não vivos, caso da biodiversidade, e quer da geodiversidade, que são elementos fundamentais para a integração do próprio homem na natureza, na sua própria casa, para não se sentir a mais e estar em interligação
com a criação que nos remete para o Criador. E daí a importância vital de todos os cristãos se empenharem seriamente na proteção da natureza, não pela natureza, mas porque a natureza é o produto da criação e, portanto, nos remete para o Criador. E essa proteção, nomeadamente do Parque Nacional da Peneda de Gerês, é uma causa da Irmandade de São Bento da Porta Aberta também? É neste momento uma das grandes causas da Irmandade de São Bento da Porta Aberta. Nós queremos, efetivamente, dar cumprimento ao pedido do Papa Francisco, na Laudato Si, e prolongar a mensagem que nos foi legada por São Bento. Como sabe, os beneditinos, nas diferentes tradições, têm que viver do trabalho das suas mãos. Diz São Bento, nenhuma pessoa é monge se não viver do trabalho das suas mãos. E durante séculos, e ainda hoje, muitos filhos espirituais de São Bento vivem do campo. Os cister, os valambrosanos, etc., vivem do trabalho das suas mãos. E o trabalho das suas mãos não é só cavar batatas, evidentemente, mas também passa por aí e pela proteção da natureza, pela proteção da biodiversidade, da geodiversidade, isto é, da nossa casa comum. E esperamos que também por esta via o Parque Nacional da Peneda de Gerês seja cada vez mais, enfim, uma casa e um ambiente de visita e de bem-estar para muitos dos portugueses e para quem nos visita de fora. E de respeito, se me permite. Sim. Temos que nos habituar a comum. respeitar a casa comum e esse bem precioso que é o Parque Nacional. Muito obrigado, Dr. Carlos Aguiar, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar estes projetos da Irmandade de São Bento da Porta Eu Aberta. aqui agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.